Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando com vocês momentos, informações, tudo aquilo que o grande Criador do Universo ele permite que eu venha viver, ser, experimentar. E nós hoje tiramos essa manhã para que nós praticássemos o ritual da gratidão. Esse ritual da gratidão ele inclui exatamente um processo que é de contemplar e viver o momento pleno, o aqui e o agora. A maioria das pessoas elas se sentem infelizes. Por quê? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de contemplar tudo aquilo que o grande Criador do Universo nos possibilita ter e viver. Ou seja, eu estava ali agora em um café de alto padrão no shopping e estava observando dois empresários bem-sucedidos, mas eles só falavam do passado com ressentimento, falavam do tanto que sofreram, que todo começo é duro, falavam das dificuldades, falavam das coisas que os avós deles fizeram para eles e que eles não gostaram. Então, me remete a refletir o seguinte: a maioria das pessoas elas pensam muito mais naquilo que elas sofreram, naquilo que elas não tiveram, do que naquilo que elas têm e esquecem de serem gratas por coisas tão importantes que nós temos na vida e que o grande Criador do Universo nos dá a possibilidade da gente viver cada milagre do amanhã e estrear no teatro da vida, e a gente tem a possibilidade de ser cada dia a nossa melhor versão. E se tem uma coisa que eu faço é quando volto ao passado, eu não busco o sofrimento, eu não busco a dor, eu não busco as dificuldades, porque se eu estou aqui, eu tenho que compreender o seguinte: eu fui muito forte, se eu superei desafios, se eu venci barreiras e problemas, preconceitos, então eu tenho que agradecer a Deus pela vida, porque eu tenho muitos amigos meus mais inteligentes do que eu, mais ricos do que eu, mais bem-sucedidos do que eu, que talvez tiveram durante a sua adolescência, durante a sua fase adulta, muito mais do que o que eu tenho até hoje, mas essas pessoas não estão aqui mais entre nós, e eu estou aqui. E o grande Criador do Universo, ele fala para mim sempre: agradeça, filho, pelo propósito que eu tenho na tua vida, agradeça pelo dom da vida, agradeça pela existência, agradeça pela tua família, porque a gente só se dá conta das coisas que são importantes na nossa vida quando a gente perde essas coisas. Você tem a saúde, aí você não agradece pela saúde, você não agradece por ter pulmões que respiram ar puro, você não agradece por poder estar sentado aqui nesse momento, e você acha sempre que o outro tem mais do que você. Eu estou aqui em um bairro de alto padrão, mas eu olho ao meu redor e vejo o seguinte: tem mais carro nas clínicas do que aqui no café. As pessoas descem de um carro de 400 mil reais e vão para o médico, se vão para o médico porque estão doentes. E o índice de pessoas que estão doentes ultimamente é muito grande. Por quê? As pessoas têm uma doença que a principal doença é a falta de gratidão. A doença crônica que assola as pessoas é o nível de comparação. É você se comparar com o José que tem a S10 e querer uma S10, é você se comparar com alguém que tem uma Porsche e achar que simplesmente porque alguém tem uma Porsche é mais feliz do que você. Você tem que ver o seguinte: o que é que você faz da sua vida? Eu agradeço hoje porque, dentro das minhas possibilidades, o grande Criador do Universo, ele me fez perceber que eu tenho que ter a minha própria metodologia de vida, que eu tenho que agradecer pelas coisas que eu tenho, e quanto mais eu agradeço, essas coisas vão chegar para mim, porque talvez se eu tivesse conquistado na minha vida tudo que eu desejei, e que hoje eu não desejo, porque eu tenho hoje outra visão da vida, eu não estaria mais vivo, porque eu tenho vários amigos meus que foram vitimados de acidente grave de carro e que não estão aqui. Então eu tenho a minha vida, eu já viajei por muitos lugares, conheci várias coisas interessantes e acredito que mais e mais oportunidades de conhecer coisas interessantes eu vou ter. Porque às vezes eu me pego sentado em um café como esse e quando eu era criança eu sempre me via, eu sempre idealizava, eu sempre visualizava isso. E eu acredito que onde eu cheguei foi onde a minha consciência, onde a minha capacidade conseguiu me trazer. Se eu não avancei mais foi porque eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Mas eu não culpo o passado, eu não culpo os meus pais, porque os meus pais, mesmo humildes, eles fizeram tudo que puderam sempre por mim. Estudei nos melhores colégios, frequentei os melhores lugares, e hoje eu tenho essa consciência que eu posso ser a cada dia a melhor versão de mim mesmo e que eu posso viver a vida com plenitude, com alegria, com felicidade. E eu aprendi a gozar desse privilégio da vida. Hoje é um dia que muita gente está aí, correndo para cima e para baixo, tentando conquistar, lutando para manter. E eu aprendi o seguinte: caramba, do que adianta você lutar para conquistar tanta grana? Porque nunca vai ter o suficiente, pô. A cada dia, quanto mais conquistas você tem, mais grau de responsabilidade você tem. Quanto mais dinheiro você tiver, menos tempo você vai ter para usufruir desse dinheiro.
Porque você vai ficar condicionado a cuidar de empresa, a cuidar de funcionário, a cuidar, toda hora o teu telefone vai tocar. E hoje é difícil você ver uma pessoa que ela consegue parar aqui, relaxar, ler um livro, e minha vontade sempre foi essa. Caramba, pô, eu sempre sonhei ter grana, sentar, refletir, ler um bom livro. Quantas pessoas hoje elas têm uma cobertura de frente para o mar e elas não têm possibilidade de ir ao mar, elas não têm tranquilidade de visualizar a natureza. Quantas pessoas elas hoje não curtiram o nascer do sol, não vão curtir o pôr do sol, porque essas pessoas estão vivendo uma vida paradoxal, uma vida só de ter coisas. E quando a gente compreende que a felicidade ela é um estado de espírito, a gente aprende a modelar a felicidade com aquilo que a gente já tem. E a gente não fica esperando, não fica cobrando muitas coisas das outras pessoas e principalmente a gente não cria expectativa sobre o amanhã. Porque o amanhã vai ser uma representatividade do dia de hoje. Não adianta eu achar que amanhã tudo vai mudar, que o presidente vai ser bom, não adianta eu achar que o Brasil vai melhorar de uma hora para outra. A questão é a minha mentalidade, a minha visão. A partir do momento que a minha visão do mundo ela possa ser expandida, os meus negócios serão expandidos. A partir do momento que eu tiver equilíbrio emocional, vai ser isso que eu vou viver na minha vida, porque o mundo ele vai devolver aquilo que exatamente eu estou plantando. E eu acredito que o meu plantio agora ele está sendo bom. Mas, Mário, por que você não está colhendo ainda tudo aquilo que você sempre desejou? Eu fiz muita merda, eu plantei muita coisa errada, eu vivi muitas coisas erradas e eu tenho que pagar o preço por isso. Eu fiz em muitas noites a minha mãe não dormir bem, a minha mãe ficar preocupada, e tudo isso você tem que pagar. Você tem que passar por um processo de uma câmara de reflexão, onde você reflete sobre tudo aquilo que você foi, sobre tudo aquilo que você fez, aí você avalia, caramba, onde eu estou? Deus gosta de mim pra caramba, o grande Criador do universo, Ele me ama, porque senão não estaria aqui. Porque eu já quebrei vários princípios, eu já fui contra a muita coisa que o grande Criador do universo estabeleceu para que eu tivesse uma vida com tranquilidade, com paz e com alegria. Então hoje eu tenho que ter essa consciência. Eu estou onde eu mereço. E para mim evoluir, para mim crescer, eu vou ter que fazer o seguinte, mudar o meu comportamento, mudar a minha mentalidade, mudar a minha consciência. A partir do momento que eu me conectar com as coisas do alto, como diz o ditado, os provérbios bíblicos ensinam, busque primeiro o reino de Deus. Eu descobri que o reino de Deus está dentro de mim. A partir do momento que eu tiver essa conexão com o todo, tudo vai fluir na minha vida. Eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter mais serenidade, eu vou saber viver de uma maneira mais inteligente. Então pega esse código e abraça para a vida. Nunca volte ao passado para sofrer. Volte ao passado para você refletir, meditar e construir um presente melhor. Sucesso sempre. Uau! Uau!